Aí virou um inferno, né? Típico de audiência de família. Aí fala, calma. Aí o juiz fala, tá, então, mas não consegue fazer um acordo? Ele fala, eu não tenho que pagar nada. Fala, eu tenho que receber tudo. Ou consegue observar? Uma parte da demanda está resolvida, que é o divórcio. Outra parte, que é a partilha, não está. Então o que o juiz faz? Fala, olha, vamos fazer o seguinte, vou homologar o acordo de vocês do divórcio e a ação só vai seguir com a partilha de bens. Pode ter duas sentenças no processo? Não. Eu só posso ter uma sentença ao final do processo, seja de forma prematura, seja após a cognição exauriente. Então, esta decisão que nós chamamos de julgamento antecipado parcial do feito, ou parcial de mérito, é essa decisão que você está vendo aí. Ela é uma decisão interlocutória, porque ela é tomada no curso do processo. Ela analisa o mérito parcial do processo. Ela não analisa o mérito que põe fim ao processo. Consegue entender? Então o legislador poderia ter sido mais legal, né? E ter colocado em mérito parcial, pelo menos a palavrinha, né? Inclusive essa é uma das grandes pegadinhas quando a gente discute agravo de instrumento, é o cabimento do inciso 2, tá? Relembrou então, né? Então vimos aí essa hipótese do inciso 2, que é fantástica. E o agravo de instrumento? O agravo de instrumento, então, eu preciso de interlocutória, rol taxativo, desde que o meu pedido tenha sido negado. Imagina o juiz vai lá, você pede uma tutela de urgência, e ele defere, fala, não, deferiu não, eu queria que ele perdesse, ele me deu. Não tem lógica, né? Então eu preciso, pelo menos, do indeferimento desse meu pedido que esteja no rol taxativo, tá? Relembrando rapidinho, é um recurso que tem preparo. Eu vou pedir SD aqui. É 5 dias, meu Deus. Sim. O prazo dele é de 15 dias. Ele é interposto diretamente no tribunal. Olha que legal esse recurso dele. Eu vou interpor ele diretamente no tribunal. E quem julga é o tribunal. Um macete para vocês. Se até ontem vocês gostavam daquela terminologia ACO e ADQUEM, abandona essa vida. Sabe por quê? Esse recurso ele é interposto no ADQUEM e julgado no ADQUEM. Então a gente usa a terminologia correta, ele é interposto no tribunal e julgado no tribunal. A apelação, ele é interposto para o juiz monocrático ou para o julgador e julgado pelo tribunal. Isso consegue criar na mente de vocês quem realmente julga, e não uma ilusão de acorde quem, e aí vira uma confusão dos infernos. O macete é você saber quem julga como órgão, e não como terminologia de latim que é para... né? Então olha só, ele é interposto pelo tribunal e julgado pelo tribunal. Joia? Vamos à sentença. Então nós já vimos a sentença, que ela também é atacável por embargos de declaração, desde que caiba uma dessas hipóteses aqui: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, previsto lá no 1022. Joia até aí? Vimos então que os embargos cabem contra qualquer decisão, exceto o despacho, porque o despacho é atacável por recurso. Sentença. Então, olha só que legal. Eu posso falar que o agravo de instrumento, este daqui, é o recurso por excelência da decisão interlocutória. Quando eu falo isso, eu estou querendo dizer que esse recurso tem como objetivo mudar a decisão. Assim como a apelação é o recurso por excelência que ataca a sentença. Então, contra agravo de instrumento, contra a decisão interlocutória, cabe embargo de declaração e agravo de instrumento. Enquanto a sentença
cabem embargos de declaração e apelação. A apelação está lá no 1009. Joia? Vamos colocar a apelação no cantinho aqui para ficar bonitinho. Então vimos aí que a apelação só ataca sentença. Professor, tem hipótese de cabimento de apelação? Não. Cabe apelação contra a sentença. Só que olha, e aí eu tenho uma pergunta. É possível interpor uma apelação contra uma sentença que tenha julgado uma ação totalmente procedente? Por exemplo, eu ingresso pedindo dano moral e material contra ele. O juiz julga totalmente procedente, condenando ele ao pagamento de danos morais e materiais para mim no valor que eu pedi. Eu posso apelar dessa decisão? Se a decisão foi totalmente favorável ao meu favor? Em regra, não. Você concorda? Então eu preciso que eu tenha uma decisão julgada pelo menos parcialmente procedente. Pelo menos parcialmente procedente. Essa é a regra. Porém, existe uma única hipótese, que eu posso ter uma ação julgada totalmente procedente, do jeito que eu queria, e eu apelar. Funciona assim. Imagina, o A ingressa contra o B, pedindo 5.000 de moral e 5.000 de material. Beleza? O juiz condenou ele no pagamento dos dois. Beleza? Só que tem um detalhe. Você, como advogado de A, você quer ser que representa os interesses de A. Você tem uma procuração de júdice para defender ele na justiça. Olha só, o que acontece? Esses pedidos aqui, eles correspondem ao interesse de quem? Do A, não é isso? Do A contra o B. Só que você tem um pedido que você faz aqui, que é chamado de honorários sucumbenciais. Ou seja, você vai pedir que o B, se condenado, pague seus honorários sucumbenciais. E esses honorários sucumbenciais são fixados pelo CPC de 10% a 20%. Então, olha só, o juiz, então, condena B no pagamento de, vamos arredondar, 10.000 em favor de A, e aqui, os honorários sucumbenciais, sabe o que ele faz? Condena, então, no pagamento de 5%. Então, o A, que você representa ele, vai apelar dessa decisão pedindo a chamada majoração dos honorários sucumbenciais. Ou seja, ela foi totalmente procedente. Só que na sucumbência tem um teto de 10 a 20. Você pediu 20. Você como eu. Você mira no céu, então você pede 20. E aí vem o juiz e dá 5, dá 10. Então se eu peço 20, eu vou poder apelar dessa sentença pedindo a majoração dos honorários. Vai falar, nossa, que mercenário, né? Não, é um direito, tá? Ou seja, uma decisão totalmente favorável ao meu cliente, porém, os honorários sucumbenciais não foram feitos da forma correta, em valores ínfimos. Nesse momento aí, então, ele não paga os 10 mil, ele fica esperando. Então, isso é interessante, boa pergunta. A apelação, como regra, tem dois efeitos: devolutivo, mas suspensivo. Então, enquanto não julgar a apelação, está suspenso os efeitos da sentença. Joia? Aqui, o agravo de instrumento, como regra, só tem devolutivo. Eu posso pedir o suspensivo como liminar, mas como regra não, tá? Então, o agravo
ele tem efeito devolutivo, mas não tem suspensivo como regra, tem que requerer isso para o relator. Já a apelação, como regra, ela tem efeito devolutivo e suspensivo. Vocês se lembram do efeito devolutivo? Eu pego então, eu vou lá, busco a prestação jurisdicional e entrego então um caso para ser analisado, para ser julgado, a minha lide, que eu chamo carinhosamente. O Estado então, ele me devolve a prestação jurisdicional através de uma decisão, pode ser uma sentença, concorda? Então ele me devolveu. Quando eu estou insatisfeito, eu devolvo a matéria para reanálise. Então, por exemplo, na apelação, vai devolver para reanálise, o agravo, reanálise daquele direito que foi negado. Já o efeito suspensivo, ele tem o objetivo de suspender os efeitos da decisão. Então, por exemplo, o B não vai ter que pagar isso daqui, enquanto tiver recurso cabível. Enquanto não fizer a chamada coisa julgada, lembra? Coisa julgada material? Exatamente. Joia? Então, olha só. Apelação tem preparo, 15 dias, o prazo, ele é interposto para o juiz monocrático e ele é julgado pelo tribunal. Correto? Aí, pessoal, eu posso colocar aquele interposto no juiz ACO e julgado na de quem? Pode. Está correto. Muito embora, você acaba gerando aquela confusão na sua cabeça de você não saber quem que é tribunal, quem que é monocrático, quem que é colegiado. Você precisa saber, você entender o processo funcionando. Joia? Então essa é a apelação. Relembrando isso daqui, a gente consegue retornar para cá, que é o objetivo. Relembrando, né? Então olha só, vamos lá. Dúvida nesses recursinhos aqui, que são os 3 básicos, né? Não? Deixa eu só colocar mais um aqui então. Não vou nem apagador, né? Que é o chamado agravo interno, tá? Antigamente chamado também de agravo regimental, também é chamado carinhosamente de agravo interno ou regimental. Previsão no artigo 1021 ou 1024, não está no mim? Isso é o 1021 ou 1024? 21, né? Quando a decisão monocrática relator atacava agravo interno, isso mesmo? Isso, né? 1021. Então está lá no 1021. Olha só. Quando cabe agravo interno, o agravo interno ou regimental, ele cabe contra a decisão monocrática do relator. E você precisa entender isso para entender o que nós vamos discutir aqui, tá? Ele cabe contra a decisão monocrática do relator. Funciona assim. Imagine a seguinte situação. Entrei com agravo de instrumento. Aqui, ó. E aí, lembra daquele efeito suspensivo que não tem como regra no agravo? Eu faço um pedido de tutela recursal, que é como se fosse uma liminar no recurso. Eu peço, então, que seja deferido o efeito suspensivo da decisão que eu estou atacando, lá do juiz monocrático. Só que olha que interessante, esta análise, a análise então, do pedido liminar, chamado também de tutela recursal, ele é feito pela figura do relator. Para quem não se lembra, qualquer tribunal de justiça deve ter um chamado colegiado. Vou botar colegiado, não está com turno, fica mais fácil. Turno. A turma é composta no mínimo por 3 julgadores. Um deles é o relator e mais 2 julgadores. Funciona assim. Imagine que nós 3 aqui, ó,
somos da primeira Câmara Civil do Tribunal do Mato Grosso, nós 3, tá? E aí funciona assim, ela ingressa com agravo de instrumento, o que vai acontecer? E é civil, vai sortear para nós, veio para mim, beleza? Aí ela entra com o outro, e eu sou o relator desse, no dela, ele é o relator, no dele, ele é o relator. Ocorre um rodízio dentro do colegiado, de distribuição, que cada hora um desses componentes vai ser o relator. E aí, tem uma piadinha infame, mas é infame mesmo, porque não tem lógica, que é assim, o que o relator faz? E aí, sabe o que a galera responde? Ele relata, aí dá vontade de colocar ela pela janela. Se eu falar para vocês que a última coisa que um relator faz no processo é o relatório, vocês vão falar, tá de sacanagem, mas essa é verdade. O relator, ele tem uma função primordial dentro do colegiado, dentro do Tribunal de Justiça. Eu até brinco que depois do CPC de 2015, o relator, ele recebeu superpoderes, ele virou tipo bichão, porque tem lá, no artigo 763 e seguinte, diz os poderes do relator, e o relator hoje quase que virou um julgador sozinho do tribunal, porque ele pode negar e conceder liminar, ele pode deferir ou indeferir o recurso, ele pode, tipo assim, ele tem tanto poder que dá medo. Uma coisa que deveria ser levada para o colegiado, ele faz de forma sozinho, tenta matar o recurso sozinho, antes mesmo de levar para os demais jogadores. Algumas situações são interessantes. Exemplo, imagina que eu entrei com essa petição aqui, ó, pedindo justiça gratuita. O juiz negou. Beleza, decisão interlocutória, atacado por agravo de instrumento. Beleza? Está previsto no rol taxativo? Tá. Só que tem uma questão, esse recurso tem o quê? Preparo. Olha que interessante, como é que eu vou entrar com um recurso que não é de graça para atacar uma decisão que negou justiça gratuita? Acabou de dar pau aí. Olha que engraçado, esse recurso serve para atacar a decisão que nega a justiça gratuita, porém, ele não é gratuito. Então eu vou ter que pagar o agravo para poder interpor o recurso, para depois analisar a justiça gratuita. Não tem lógica, você concorda? Porque feriria o chamado princípio do acesso à justiça. Quer dizer que para eu recorrer eu tenho que pagar, e você não tem como pagar e não recorrer. E aí é interessante. Nessa hipótese, o que eu faço? Eu vou interpor o agravo de instrumento, vou fazer um pedido liminar de deferimento da justiça gratuita para depois analisar o recurso. Adivinha quem vai analisar isso? O relator. Então, quando o relator receber o seu processo, ele já vai fazer uma análise liminar para saber se é cabível ou não é cabível a justiça gratuita. Se ele entender que não é cabível, você acabou de se ferrar. Porque agora você tem dois problemas. Você tem que pagar a custa daqui e a custa daqui. Só para analisar o mérito do recurso. Entendeu? Então o relator tem um papel diferenciado dentro do Tribunal de Justiça. O agravo interno ataca a decisão monocrática do relator. E aí esse recurso, então, ele é interposto da mesma forma no prazo de 15 dias, tá? E qual que é o objetivo dele? Levar a decisão para o colegiado. Olha que básico. Fazer isso que eu buscava aqui, ó. O meu objetivo quando eu entro com recurso já não é levar para uma análise colegiada, uma coisa que um juiz indeferiu e eu não gostei. Já não é isso que eu busco com o meu recurso. Recurso, como regra, tirando embargo de declaração, eu busco uma decisão colegiada, de no mínimo 3 julgadores. Aí vem esse julgador aqui, ó, e nega monocraticamente o que eu estou querendo. Olha que louco. Então o que eu faço? Eu entro com agravo interno para levar o básico que eu quero, que seja julgado pelo colegiado. Só que, ó, eu já vi recurso mala, mas esse recurso eu nunca vi igual. O que acontece? Se esses caras aqui, os outros dois, mantiverem a decisão desse daqui, ó, você tem um problema, porque você será multado automaticamente.
Então, assim, eu nunca vi um recurso tão mala como esse. Não, você tem o direito de recorrer. Porém, se os outros dois julgadores mantiverem o que o relator entendeu, você vai ser multado, tá? Você perde e é multado. Fala, não, mas não é só um direito que eu tenho de reanalisar a decisão? Não. Se eles mantiverem a decisão do relator, você é multado. Está lá no artigo 21 dos seus parágrafos. Então, tipo assim, ele é um recurso perigoso, tá? Então, na parte final do parágrafo, ele fala da isenção da justiça gratuita, só que tem um ponto interessante. A justiça gratuita, ela não isenta das chamadas multas processuais. Então, olha só, se você tomar uma litigância de má-fé, se você tomar um ato atentatório à dignidade da justiça, se você tomar um recurso protelatório, não importa que você seja beneficiado da justiça gratuita, você vai levar um ferro. Então, assim, esse recurso dá um pouco de medo, porque você não sabe se você recorre e arca na consequência, ou você deixa quieto, senta e chora. Espera a decisão do colegiado do mérito do recurso, e não só da liminar. Porque isso aqui, ó, ele vai servir da liminar, né? Esse caso escolhido é a justiça gratuita. Mas o juiz, o relator pode negar monocraticamente o seu recurso. Olha que loucura. Você entra com recurso, e aí, ele sozinho, ele nega seu recurso. Na primeira vez do recurso também? Oi? Quando entra depois do recurso também, ele pode fazer isso? Quando entra com recurso? Como assim? Então, você entra e diz que não. Eu entrei com agravo de instrumento. Aí o relator nega monocraticamente o recurso, dizendo que não cabe. Aí o que eu posso fazer? Agravo interno. O agravo interno, ele ataca as decisões monocráticas. Tanto as liminares ou tutelas recursais, ou essas de indeferimento ou não acolhimento do recurso monocraticamente. Para usar o agravo interno, então você tem que ter plena certeza que foi julgado procedente. Então, na verdade, você pode ter tanta coisa, cara. Você, tipo assim, você pode ter uma certeza, mas, por exemplo, igual no plantão do judiciário. No plantão do judiciário tem umas coisas que acontecem que é bizarro. É porque, assim, se você pudesse, você sentava e esperava para ele voltar ao normal, mas é que você não pode. E aí o que aconteceu? Teve um juiz que, juro para você, ele proferiu uma decisão interlocutória, que a gente estava incomodando ele, eu e o meu sócio, semana inteira, mas nós umas 5, 6 vezes falando com ele, cada um. Ele proferiu, eu já estava com o mandado de segurança pronto, para poder impetrar, quase que ele não tinha decidido. Aí, e é civil, não é penal, civil. Aí o que aconteceu? Às 17h56, depois de ter pedido metade da tarde fazendo mandado de segurança, ele profere a decisão, negando sim, sem o mínimo de fundamento. Falei, ó, isso 17h56, do dia 7 de dezembro, último dia do Poder Judiciário. Falei, tá de sacanagem. Beleza, no mesmo dia, já metemos um agravo de instrumento naquela noite. Falou, vai, vamos na voadora. Metemos um agravo de instrumento, caiu, não vou falar que desembargador estava de plantão, mas que é uma desembargadora que tem 30 anos de experiência criminal. E a causa é civil. Se você lesse a decisão dela, eu falei, peraí, ainda falei com o cara, você tem certeza que essa decisão é desse processo? Eu falei, não é. Porque não tinha lógica o conteúdo que eu estava discutindo, porque a gente tinha falado. Beleza. Um agravo que tinha 15, 16 páginas, ela deu uma decisão de 2 folhas e copiou metade do nosso pedido para falar que não dava. Enfim. O que nós fizemos? Plantão novamente, embargo de declaração, por omissão e obscuridade. Aí veio uma decisão até menos pior, de 4 páginas, ali é melhorzinho. Beleza. Aí o que aconteceu? Entramos com um agravo interno. Na hora que foi cair, os outros 2 julgadores que estavam também eram da Câmara Criminal. Se você imagina, 3 julgadores, que nenhum são da área civil, não sabe o que estão fazendo. Aí o que acontece? A gente vai fazer um procedimento para poder pedir suspeição do julgador, porque tipo, não dá. Mas aí, no final dos ovos, o que nós fizemos? Eu entrei com o embarque de declaração com efeito infringente para o juiz daqui, e eu consegui mudar a decisão antes de mudar lá, porque lá eu ia tomar multa de novo, porque eles iam manter a decisão. Então assim, é foda. Mas tem que fazer umas manobras, cara, porque senão é dose. Então olha só, relembrou esses recursos aqui? Relembrou? Eu nem falei do recurso especial nem extraordinário, eu comecei a voltar. Voltamos para cá. Então vocês viram o seguinte: protocolei minha petição inicial, o juiz
juiz deu a improcedência liminar do pedido ou indeferimento da petição inicial. Quais recursos que cabem enquanto esses dois aqui? Aí, gente, eu fiquei sem voz aqui, então, bom? Já só falando. Quais recursos que cabem enquanto essa decisão aqui? Apelação e mais o quê? Qual que é o outro recurso? E os embargos de declaração. O embargo de declaração cabe contra qualquer decisão. Correto? Beleza. Olha que legal. O réu, ele foi citado nessa ação aqui? Não. Eu entrei na petição inicial e o juiz de plano definiu na petição inicial, dizendo que eu não supri os requisitos 319. Beleza. O réu nem foi citado, né? Mas eu já apelei. E aí imagina então que o réu nem sabia que eu tinha tratação, vai receber uma citação barra intimação para responder o meu recurso de apelação. Olha que loucura. Imagina, você está em casa, recebe, você fala, como assim? Eu vou ter que apresentar contra-razão? Mas que ação que é essa que eu nem sabia? Por quê? Porque eu estou apelando ao indeferimento da petição inicial. Só que esta apelação, ela tem uma coisa diferente que não tem em toda a apelação. Que é isso aqui, ó. Chamado de juízo de retratação. O que é o juízo de retratação? Dentro de aspas, é a possibilidade do juiz voltar atrás. Dentro de aspas, né? Porque voltar já é atrás. Ou seja, ele deu uma sentença aqui de indeferimento da petição inicial. Aí o que eu faço? Eu apelo nesta sentença. Na hora que ele vê sua apelação, ele fala, putz, fiz besteira, vou fazer um juízo de retratação. E esse juízo de retratação, gente, não é para dar procedência da ação, não, é só para deixar ela seguir, só para ela seguir. Não é quem está falando que a pessoa tem ou não tem direito a nada, porque aqui ele está queimando a largada. A parte ingressa com uma demanda e o juiz indefere a petição inicial. Tipo, queimou a largada, mal entrei com a ação, já interferiu a petição inicial. Então essa apelação, ela tem uma característica que, como regra, a apelação não tem. Porque pensa comigo, ó, eu ingresso com uma ação, demora 10 anos a ação para eu ter uma sentença. 10 anos. Uma ação normal, sendo otimista, tá? 10 anos, o juiz fazer toda a fase de conhecimento. Aí chega lá no final, ele profere uma sentença. Aí eu olho e falo assim, porra, mas esse juiz está de sacanagem, cara. Olha essa decisão que esse cara deu. Ele deu uma improcedência da ação, mas ele nem analisou as provas. Esse juiz, ele vai poder voltar atrás quando eu apelar? Não, ele não pode. Então, se eu apelar de uma sentença, de um processo, entre aspas, normal, que não houve isso daqui, ó, o juiz não pode fazer isso. Só existe juízo de retratação na decisão de indeferimento da petição inicial e improcedência liminar no pedido. Ou seja, só nessa onde o juiz prematuramente põe fim ao processo. Joia? Então essa apelação, ela tem uma característica diferente. Esse juiz de retratação tem que ser feito no prazo de 5 dias após a interposição do recurso. Então, após 5 dias, se ele não fizer ou nada falar, é porque ele não fez o juiz de retratação. Coisa que na prática acontece, porque o juiz não erra, né? Então ele fala, já apelou, agora tem essa merda aí, eu não vou analisar nada, não tem isso. Joia? Então aqui é o primeiro quadro, primeira situação. Vamos à segunda situação. Eu ingresso então na minha petição inicial. Vou botar na tela.
pedindo justiça gratuita. Lembra que a justiça gratuita, quando requerida na petição inicial, é analisada no chamado despacho inicial do processo. Assim que o juiz receber sua inicial, vendo que não é caso disso, não é caso disso, não é caso de emenda, ele vai analisar seu pedido de justiça gratuita. Joia? Que está previsto lá no 98 do CPC. Tem uma lei especial, 1060/50, que está toda revogada pelo CPC, mas vai ter uma lei especial. Enfim. Então, olha só. Faço o meu requerimento de justiça gratuita na petição inicial. Vem o juiz e diz o seguinte: olha, verifico que não estão preenchidos os requisitos para a concessão da justiça gratuita. E por isso, ele interfere a justiça gratuita. O interferimento da justiça gratuita ocorre através de qual tipo de decisão? Despacho tem caráter de análise de direito? Não. É uma decisão interlocutória. Ela ocorre através de uma decisão interlocutória, que é toda decisão que analisa direito, mas não põe fim ao processo. Lembra disso? Beleza. E aí vem a pergunta: você ficou triste, chateado, xingou o juiz 2 dias seguidos, mas isso não adianta, não é? Essa decisão interlocutória, ela é atacada por 2 recursos. Quais são eles? Embargos de declaração, lembra? E o recurso por excelência, que é o agravo de instrumento. Perfeito? Aqui? Então, eu vou agravar da decisão interlocutória que interferiu a justiça gratuita. E aí, o que eu vou fazer? Eu faço sim. Eu faço pedido de tutela ou de liminar, recursal, tanto faz, pleiteando a justiça gratuita. Está lá no 300 do CPC de 98. Então, 300 da tutela, mais o 98 que é da justiça gratuita. Quem vai analisar o pedido de tutela ou tutela recursal ou liminar em recurso? Quem que vai analisar esse pedido? O relator. Você concorda? Beleza. Então, o relator que vai analisar. O que está discutindo nessa tutela?